O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Uma reflexão sobre a suficiência de Cristo. E é muito importante que você entenda a suficiência de Cristo. A afirmação deste salmista no Salmo 23, versículo 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, é uma das declarações mais poderosas e libertadoras da Escritura Sagrada. Ela não apenas revela o cuidado pessoal e íntimo de Deus para com os seus, mas também proclama a total suficiência de Jesus Cristo como nosso único guia, sustentador e mediador. Nós vivemos um tempo em que as pessoas andam muito dependentes de outros seres humanos. É claro que nós somos seres sociológicos, nós não fomos feitos para vivermos isolados, escondidos, dentro de uma caverna, autossuficientes. E eu não estou falando nada disso. Mas estamos vivendo um tempo onde a frustração de pessoas em relacionamentos antigos, frustração de pessoas com pais, cônjuges, filhos, amigos, pastores, outros líderes religiosos nas mais diversas religiões que existem nessa nação, e pensa num país para ter religião que é o Brasil, muitos líderes religiosos, abusadores, aproveitam essa brecha e se colocam como mediador entre Deus, o Criador, e o homem. E isso não existe, querido. Nós precisamos quebrar de uma vez por todas esta doutrina demoníaca que tem se pregado no Brasil, esta construção da dependência que as pessoas estão criando de estruturas, religiões e homens. E isso tem feito mal para a Igreja de Jesus. Isso tem ferido pessoas. Isso tem criado nas pessoas uma cultura errada. Pessoas que estão se ferindo com igreja, com líderes abusivos, com falsos profetas, com pessoas que andam ensinando o evangelho adulterado, tem criado nas pessoas uma doutrina de autoproteção onde as pessoas estão se isolando. E Deus ele não quer que ninguém viva isolado. Deus ele quer que as pessoas continuem crendo no poderoso corpo de Cristo na terra, no mover do corpo de Cristo na terra, aonde o Senhor opera na unidade da poderosa Igreja de Jesus. Mas o conceito igreja, primeiro, para que ele tenha verdadeiramente fundamento e valor para nós, ele precisa ser conhecido na sua essência. A igreja não é a instituição, a placa do lugar que você serve com tanto amor e com tanto carinho. Mas a Igreja de Jesus, ela tem dono, é o próprio Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. Quem é a noiva de Cristo? Somos eu e você. Quem é o rebanho do bom pastor? Somos eu e você. Por isso ele está dizendo, o salmista diz, o Senhor é o meu pastor. Sabendo disso, que ele como perfeito pastor, nada me faltará. E tem faltado para as pessoas. As pessoas têm depositado sua confiança profundamente em homens na terra e têm se decepcionado com o Senhor poderoso que está nos céus. É claro e é sabido, e eu sou o pastor, e eu não estou desconstruindo a figura, muitas vezes, digamos que paternal de um homem de Deus na terra que cuida de você. Mas esse paternal com muitas aspas. Porque o pastoreio nada mais é do que servir as ovelhas de Cristo com o coração do Pai. Com o coração paterno.
sabendo que estamos cuidando e alimentando as ovelhas por aqueles ao qual o Pai amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário por cada uma delas, pelo resgate delas. Então, o pastor tem uma missão muito séria. O pastor tem a missão de apontar as ovelhas para o Pai. O pastor tem a missão muito séria de guiar as ovelhas pelo caminho que conduz ao Pai, que as amou. E o Cristo poderoso que morreu na cruz do Calvário é o nosso exemplo de um verdadeiro pastoreio. O Espírito Santo de Deus é quem nos capacita enquanto pastores para conduzir as pessoas ao verdadeiro caminho da redenção, que é Cristo Jesus. Se levarmos as pessoas a Cristo, Cristo as conduzirá ao Pai. Se levarmos as pessoas a Cristo, Cristo as farão sentir o amor do Pai. Porque Jesus se entregou na missão redentora, porque Deus amou o mundo de tal maneira que o enviou. Ele cumpre a missão. Então ninguém entende mais sobre a paternidade. Ninguém entende mais sobre o amor paternal de Deus do que o próprio Cristo. Então, não há necessidade do pastor tomar para si essa responsabilidade. Se o pastor simplesmente conduzir o rebanho a Cristo, se o pastor simplesmente tiver a consciência de que ele é um instrumento usado em dom, um dom que foi dado a ele, porque o pastoreio é dom, um chamado que foi dado a ele apenas para conduzir, só tem um caminho, pastor. Não se perca nele. O caminho é Jesus. Quantos pastores estão preocupados? O que eu vou fazer? Conduza o rebanho para Cristo e não tem erro. E você que tem se frustrado muitas vezes à beira do caminho, muitas vezes com um pastoreio equivocado, é justamente porque você não tem sido conduzido a Jesus. Porque se você tivesse sido conduzido para Jesus, você não teria se frustrado. Jesus é o bom pastor de João 10:11, e nele encontramos tudo que a nossa alma necessita. Ponto. Jesus é suficiente. Não precisamos de intermediários humanos entre nós e Deus. A palavra é clara, porque há um só Deus, um só mediador entre os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Toda tentativa de colocar outro homem no lugar de Cristo como mediador, como guia absoluto ou como senhor da consciência alheia é heresia, é pecado, e por isso que está dando errado. Dá errado para o pastor herege, dá errado para a ovelha herege, por isso que você tem que olhar para Jesus. O pastor não é um mediador. O pastor, ele te conduz a Cristo, que é o mediador. O pastor não é o caminho. O pastor te aponta o caminho, que é Cristo, o mediador. E quando eu aprender esse caminho por si só, você pode caminhar sozinho. Eu não preciso então ter igreja, eu não preciso ter pastoreio, não estou falando nada disso. Eu estou dizendo que você pode orar e tomar uma decisão em Cristo sem depender da opinião de pastor. Que você pode casar sem precisar perguntar para o pastor. Que você pode mudar de cidade, que você pode fazer uma visita em uma outra igreja, que você pode trocar o seu carro, que você pode comprar uma casa, que você pode abrir uma empresa sem a opinião do pastor. Mas eu gosto do conselho, amém. Busque o conselho quando você não tiver recursos emocionais naquele momento para tomar uma direção. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, antes de buscar o conselho do homem, busque o conselho de Deus. Qualquer pastor bíblico
se alegrará e ficará muito feliz quando perceber que as ovelhas do seu rebanho estão crescendo, que estão evoluindo, que espiritualmente são independentes, aprenderam a falar com Deus sem necessariamente depender, entre aspas, da orientação pastoral. O homem de Deus sempre estará lá, aposto, posicionado, para te dar uma palavra, para fazer e ensinar para você aquilo que você deveria fazer. Porque o homem de Deus, ele vai fazer aquilo que você deveria ter feito. Vai pegar na sua mão e vai dizer, vamos orar? Vamos buscar uma direção de quem? De Deus, e o Senhor vai falar com você. E você vai aprender. Ah, é assim? É. Então, da próxima vez eu posso orar, pastor? Não. Pode não, você deve orar. Paulo, em sua carta aos Gálatas, é contundente ao afirmar, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos anunciado, seja anátema, ou seja, seja maldito. Gálatas 1:8, o apóstolo, ele combate com veemência qualquer doutrina que acrescente algo à suficiência de Cristo. Ele nos alerta contra sistemas religiosos, lideranças que procuram usurpar a centralidade de Jesus Cristo e assumir o controle espiritual da vida das pessoas. Deixa eu dizer uma coisa, querido, ninguém pode assumir a sua vida espiritual. A sua vida espiritual, ela é sua. A sua vida espiritual precisa estar no controle e nas mãos de Deus. Aí sim, né? Aí sim, eu aprovo. A Bíblia aprova. Mas qualquer pessoa, né, assim como Paulo está dizendo, que lhe apresentar um outro evangelho que não seja o que já está posto, ou seja, que Cristo é o único e verdadeiro mediador entre Deus e os homens e não tem mais ninguém, não deixe ninguém tomar o lugar, porque eu vou dizer uma coisa aqui para você. Nós criticamos muito os nossos irmãos católicos e dizemos a eles, não há mediador, santo nenhum é mediador. Maria não é mediadora, Pedro não é mediador, Paulo não é mediador, né? Agostinho não é ninguém é mediador, Rita não é mediadora, não é verdade? Benedito não é mediador, não tem mediador, querido. Mas o seu pastor também não é mediador. E muitas vezes nós somos tão idólatras por falta de conhecimento bíblico quanto qualquer outra pessoa que coloca uma imagem, uma estátua como mediadora entre Deus e os homens. Não existe mediador. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, não existe mediador. Padre não é mediador, pastor não é mediador, pai de santo não é mediador, ninguém é mediador entre Deus e o homem. Você tem livre acesso, o véu foi rasgado de alto a baixo. Sim ou não? Infelizmente, muitos ainda vivem sob o jugo da religiosidade, sentindo-se culpados, né? Esta que é a verdade, de não se submeterem cegamente a homens que colocam como detentores da voz de Deus. Você não tem que se submeter cegamente a ninguém, meu querido. A ninguém. Pastor, mas e se eu não participar, né, do evento XYZ que está tendo lá da minha igreja? Eu for só no evento B, mas no XYZ eu não pude ir. Você simplesmente não foi em um evento. A Bíblia diz que não há nada que você faça para que o Senhor te ame mais e não há nada que você deixe de fazer para que Deus te ame menos. Então, quando qualquer líder religioso querer imputar a você um erro, né, um peso, de maldição porque você não participou, de maldição porque você não fez aquilo, é anátema, querido. Maldito seja, é mentira, é um evangelho falso. Ok? Você participa se você quiser.
Você participa se você quiser. Se eu for, pastor, glória a Deus, você vai ser poderosamente abençoado lá, porque com certeza, se o ambiente for um ambiente santo e selado pelo Espírito, ali você vai receber grandes coisas. E se eu não for, pastor, eu estarei debaixo de maldição? Lógico que não. Mentira. Ah, pastor, eu deixarei de ser abençoado? Claro que não, querido. Não é pelo que você faz. Não há nada que você faça. Absolutamente nada. Mas saiba que não é pecado desejar ouvir a voz de Deus diretamente. Tem pessoas que têm medo de falar com Deus diretamente sem um atravessador. Na verdade, isso é sabedoria. Quando você aprender a falar com Deus diretamente, você começar a eliminar atravessadores, líderes, pastores, e você for direto na fonte, você de fato está amadurecendo espiritualmente. Então não é pecado querer ouvir Deus diretamente, né? Não é pecado, pelo contrário, isso é fé, é maturidade. Não há culpa em rejeitar o domínio abusivo de homens e escolher a direção do Espírito Santo. Não somos servos de sistema, não somos ovelhas de um pastor da terra, mas somos ovelhas do bom e eterno pastor Cristo Jesus. Propriedade dele que nós somos. Quem morreu na cruz por nós foi ele. Como bem declarou Martinho Lutero, um cristão é perfeitamente livre, senhor de todos e não sujeito de ninguém. Um cristão é perfeitamente servo de todos e sujeito a todos. Charles Spurgeon vai nos lembrar o seguinte: não há necessidade de outro sacerdote além de Cristo. Não há véu a ser rasgado além do que ele, com letra maiúscula, esse ele já rasgou. Ou seja, tem muito pastor, pastora, muito líder com uma agulhinha e uma linha na mão costurando o véu, tentando colocar uma separação entre você e Deus, tentando ser a figura de Cristo. Olha para mim, é praticamente um Cristo, né? Lembra um dos discípulos perguntando: mostra-nos o Pai. Jesus falou: mas quando vocês olham para mim, vocês vão ver o Pai. E tá cheio de líder assim também. Quer ver o Pai? Olhe para mim. Querido, é muito tênue essa linha. E repito, não estou desconstruindo a obediência, não estou desconstruindo a submissão a uma liderança santa, a obediência à igreja local que você serve. Não é sobre isso, mas é sobre uma idolatria gospel que tem contaminado as nossas igrejas e tem afastado o Espírito Santo de agir. João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que essa palavra esteja impregnada no seu coração. Deus abençoe poderosamente a sua vida e lembre-se, o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. E lembre-se, ninguém pode te excluir da igreja, porque você é a igreja. E lembre-se, você nunca sai da igreja, porque você é a igreja. Não tem como você sair de você mesmo, a não ser que você negue Jesus. Mas se você não negou Jesus, você é livre para trocar e mudar de denominação. Se você aceitou Jesus e você tem Ele como teu único e suficiente Salvador, você é livre para escolher um outro pastoreio. Você é livre para escolher uma outra liderança, para escolher um outro local para frequentar. Livre, seja livre. O Senhor nos chamou para ser livres. Ninguém é dono do rebanho e da ovelha que Cristo comprou com o seu sangue vertido na cruz do Calvário. Shalom.